Todas as terças-feiras nós temos aqui a participação da psicoterapeuta Miriam Durante e nesta terça-feira não será diferente. Miriam Durante já está na ponta da linha para trocar uma ideia com a gente a respeito dos perfis de vencedor e também de perdedor. Miriam, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Radioatividade. Obrigada, Carlos. Tudo bem com você? Tudo bem e tudo sob controle, Miriam. E com você, apesar deste frio aí na Serra, Miriam, como é que está a temperatura aí? Gostoso. É um friozinho gostoso. Então tá bom. Eu prefiro o frio, quer saber? Eu prefiro mais o friozinho do que aquele calor que a gente transpira muito. Eu prefiro esse frio. Geralmente, né, Miriam, eu prefiro mais o calor porque eu acredito ainda que o calor seja mais controlável e mais controlado também do que o frio. Porque no frio a gente geralmente se agasalha, sai na parte da manhã e quando chega à tarde o carro está que é só agasalho e a gente também ali, né, fica naquele contrapé, né, não sabe se coloca mais uma blusa ou se tira mais uma blusa. Ah, mas eu gosto, assim, desse frio. Eu acho gostoso, eu acho que a gente fica mais bonito, você veste um casaco, eu acho que fica mais chique. Eu gosto mais. Você acha que o frio é mais chique, então, Miriam? Eu acho. São perfis completamente diferentes, né, Miriam, com relação a isso. E falando em perfil, existe também perfil para vencedor ou perdedor, Miriam? Como é que a gente classifica tudo isso? É um modo de encarar, eu acredito, né? Tem pessoas que não conseguem se enxergar direito, né? Só que elas não olham dessa maneira. Eu não sei se você reparou, nós procuramos fazer uma coluna do vencedor e uma coluna do perdedor. Se você olhar, são as mesmas coisas, mas são maneiras de pensar diferentes, maneiras de encarar a mesma situação. Uhum. Então, tem aquelas pessoas que elas trabalham, mas elas conseguem arrumar um tempinho para você. Por mais que você não tenha, você tem que ser uma pessoa especial. Então, um tempo para você, você tem que arrumar. Uhum. Quando você arruma tempo para todo mundo, mas não sobra um tempinho para você, fica muito difícil. Tem algo errado. Uhum. Então, um vencedor, ele sabe disso, que ele é especial, que ele merece um tempo só para ele. Então, por mais que ele esteja arrumado, por mais que ele esteja ocupado, mas ele arruma um tempo para ele. Uhum. E o perdedor, não. E nessa questão, Miriam, você tocou num assunto bastante importante e oportuno também, quando fala que as pessoas muitas vezes arrumam tempo para as outras e não conseguem arrumar para elas mesmas. Muitas vezes as outras pessoas podem interpretar isso daí como uma questão de egoísmo, mas nem é, né? Porque muitas vezes a gente percebe, principalmente daquelas pessoas que dizem, olha, a partir de agora eu vou fazer mais coisas para mim, mas quando você percebe, você está fazendo mais coisa para os outros de novo, né, Miriam? Isso é uma questão de autoestima, não é egoísmo como todo mundo fala. Geralmente aquela pessoa que só faz coisa para os outros, no fundo ela quer agradar e ela quer continuar pertencendo àquele grupo, sabe? Porque eu já perguntei, já atendi várias pessoas que eu pergunto, você gosta de fazer? Não, Miriam, muitas vezes eu tenho vontade de falar não, mas eu não tenho coragem de assumir. Então eu faço só para não discutir, só para não ter nenhum problema. Isso não adianta. Então você faz de má vontade. Isso não quer dizer nada. Então eu acho assim, você tem que assumir. E em primeiro lugar é você, sempre você. Independente do que os outros pensam. Você tem que vir em primeiro lugar. Porque se você estiver satisfeito, é mais fácil de você ser melhor com os outros até. Porque uma pessoa que está de bem com ela é totalmente diferente. Uma pessoa que se gosta, consegue gostar dos outros. Senão você manipula todo mundo. Você não consegue ver coisa boa para os outros. Porque você não enxerga nem para você. Então você fica assim, o outro tem mais, porque eu não tenho. Sabe aquela pessoa egoísta, aquela pessoa que só fica enxergando, aquele cara tem sorte, porque ele conseguiu e eu não. Então, aí sim, são pessoas que invejam os outros, entendeu?
E com relação também a vencedor e perdedor, Miriam, a gente pode associar outras duas palavrinhas mágicas aí que são muito ditas, principalmente nos cursos e também nas palestras de autoestima e autoajuda. O sucesso ou o fracasso não dependem, de certa forma, aí de quanta força as pessoas vão colocar em cima de determinado objetivo. Então depende do que, Miriam? Então é isso. Quando se fala em mente, você tem que saber, você tem que traçar o que você quer e saber que na mente não exige força. O físico exige força, na mente não. Exige assim, você traçou seu objetivo e você vai atrás. Então, você sabe o que você faz? Eu vou dessa maneira, eu quero isso, aquilo. Você escolher as metas que você quer e seguir em frente. Ter determinação, força de vontade e foco. Uhum. Não adianta você ir jogando para todos os lados, sabe? Porque geralmente as pessoas que querem, a gente viu isso em todas as pesquisas, todo mundo que quer ter sucesso, elas saem chutando para todos os lados. Não sabe nem exatamente o que é ser o sucesso. Elas têm ideia que ser sucesso é você ter o dinheiro, é você estar num cargo o mais alto possível. Isso não é ser o sucesso. Sucesso é você estar bem com você e estar bem em todas as posições. Porque se você não estiver bem com você, você conseguiu ter um cargo onde você ganha muito dinheiro, mas você está infeliz, você está, sabe, está pisando em todo mundo, você não está conseguindo nada. Isso não é ser um sucesso. Então, em primeiro lugar, se conhecer, saber o que você quer. Aí você sabe o que você quer, aí você vai planejar como fazer aquilo. Não adianta você ficar ali, forçando, como eu quero isso e vou sem planejar, sem ter uma meta como você seguir, senão você não vai conseguir nada. Uhum. Quer dizer, aquela questão da pessoa perder ou vencer depende muito mais do foco do que daquela questão do esforço. Então, Miriam, na sua opinião? Sim, com certeza. Não adianta você sair atirando sem pensar. Não é assim. O trabalho de mente é um trabalho que você para e pense, você usa realmente a sua mente para isso. Senão, não adianta nada. Exatamente. E aí, Miriam, você colocou lá dentro do seu artigo duas colunas que tratam do vencedor, que é o ganhador, e também do perdedor. Quais são as principais atitudes aí que dá para a gente perceber numa pessoa vencedora? Olha, a primeira que eu falei foi essa, que o vencedor, ele arruma um tempo para ele, né? O vencedor, ele enfrenta os desafios um a um. O perdedor, ele contorna. O contorno sabe aquela pessoa que ele arruma uma desculpa, ele vai dando uma desviada e ele não... Ele sempre dá Quando você tem um desafio na frente, ou quando você tem um problema, a melhor coisa que você tem para fazer é olhar ele de frente e resolver. Não adianta você fechar a porta e falar assim, eu não estou vendo nada, olha, isso não está acontecendo comigo. Não adianta. Uma hora você vai ter que enfrentar. E justamente um perdedor, ele faz isso. Ele, em muitas situações, ele finge que nada acontece com ele. Então ele vai engolindo tudo aquilo. O vencedor não, ele enfrenta, ele vai olhando desafio por desafio e cumpre tudo. A terceira coisa, ele se compromete. Essa coisa hoje em dia é muito complicada. Eu não sei você, mas eu enfrento muito isso. É a palavra. Nós até já comentamos sobre isso. Hoje em dia as pessoas prometerem, elas falarem. A palavra tem um peso. Então, quando você promete alguma coisa, você deu a sua palavra, você tem que cumprir. Então, um vencedor, ele sabe o peso disso. Ele prometeu, ele tem que fazer tudo para que possa cumprir. O outro não. Ele simplesmente promete, ele não cumpre. Muitas vezes ele nem se justifica. Ou então, se ele vai se justificar, ele não está nem preocupado.
Uhum. O que ele vai falar, entendeu? Quer dizer, tem que se preocupar com ele e com o outro também, né? Aliás, o nosso compromisso aqui dessa terça-feira está sendo cumprido exatamente por isso, né, Miriam? Porque houve uma palavra do meu lado e uma palavra do seu lado também, não é? Exato. Então, de repente, terça-feira eu não apareço, aí na outra terça-feira eu também não dou as caras, na outra eu ligo, não tem ninguém na rádio. Você entende? Então, tem um compromisso. Uhum. Mas as pessoas não são assim. Hoje em dia, tem muita gente dessa... Olha, eu tive um problema. Olha, eu não pude. E joga a culpa no outro. Quer dizer, dá a impressão que você que é culpada pela pessoa não ter conseguido cumprir. Exatamente. Em muitas situações, a pessoa é culpada, mas ela dá uma volta tão grande em você que você fala, pera um pouquinho, do jeito que ela está fazendo, parece que eu que tenho que pedir desculpas por ela não ter conseguido o que ela tinha prometido. Né? Outra coisa que é muito importante é aquela coisa do perfeccionismo que eu sempre falei. O perfeccionista, ele não existe perfeição. Não existe. Eu acho muito bom a gente querer fazer um trabalho perfeito. Só que a gente precisa ter noção de que perfeição não existe. Então você fez um trabalho muito bom hoje, ótimo. Amanhã eu acho que você tem que procurar fazer melhor ainda. Sempre tendo a noção de que perfeição não existe. Mas que você pode sim melhorar cada dia. Então eu acho que um bom profissional, um vencedor, um ganhador, eu acho que ele tem isso em mente, que a cada dia ele pode melhorar. Porque como a perfeição não existe, ele sempre vai errar em algumas coisas, ou não vai ficar tão bom, né? Então ele sempre pode melhorar. Já um derrotado, ele acha que não. Ele pensa assim, não saiu tão mal. Tem gente que é muito pior do que eu. Já tá bom desse jeito. Ele se contenta com pouco. Entendeu? Eu fiz, mas olha, o fulano foi muito pior do que eu, então tô muito melhor. Quer dizer, eu já ouvi também, Miriam, até para ilustrar isso daí, o pior que eu fizer vai ser o melhor que muita gente vai conseguir fazer. Então, ele se nivela por baixo. Então, quer dizer, você está se comparando com quem? Então, depende muito do que você quer. Quando você se compara a esse nível, você quer o quê? A situação fica bastante complicada, né? Quer dizer, se você for basear exatamente por quem está por baixo, você, obviamente, uma hora vai estar por baixo também. São maneiras de se colocar. Mas as pessoas não entendem. Por isso que eu coloquei e eu pedi para cada um tentar se colocar aqui, ver se você fica mais em uma coluna ou na outra. Porque a gente acaba, mesmo sem querer, a gente acaba tendo essas atitudes. Às vezes a gente não percebe, mas tem essas atitudes. Sentir-se vítima. Quanta gente não se sente vítima? Porque isso acontece comigo. Porque eu fui mandado embora. Porque aí eu fui mandado embora, aconteceu isso. E quanto mais a pessoa ficar se queixando, mais os problemas vão acontecer. Porque você é um imã. Você fica se queixando, todos os problemas que tiverem que acontecer vão todos para essa pessoa. Todos, porque ela vai atraindo tudo aquilo. E ela não se dá conta disso. Ela só vai atraindo tudo. Então, é assim, eu acho que a pessoa tem que ver o que ela está fazendo. Como em todas as vezes que eu vi. Dei entrevista para você, eu falei, nós somos o que nós pensamos. Você quer mudar a sua maneira de ser, você quer mudar a sua vida, sempre dá tempo. É só mudar a maneira de pensar. Você quer ser um sucesso? Haja como uma pessoa que pretende ter um sucesso. Mesmo que não tenha... Isso aí, Miriam, mesmo que a pessoa não tenha um sucesso naquele momento? Mesmo que a pessoa não tenha. Mas não adianta, você tem que ser coerente com você mesmo. Eu conheço muita gente, eu já atendi muita gente que falava assim, porque eu sou um terapeuta de sucesso. Atendi um monte de gente que falava, eu sou um terapeuta de sucesso. Eu falava, você está fazendo um trabalho errado. Porque aí ela saía daqui da minha casa, ela ia pegar um fusquinha. A mente dela olhava para o carro dela e falava assim, não, eu não sou.
Porque se ele fosse um terapeuta de sucesso, ele não teria um fusquinha. Você entende? Você tem que ter coerência. Eu estou num estado, eu vou querer chegar àquele outro estado. Então, eu tenho um tempo para isso. Eu tenho, isso que eu te falei de planejar. Então, hoje eu me encontro aqui, para que eu chegue até o sucesso, eu tenho que planejar. Então, hoje eu estou aqui, amanhã eu vou estar melhor e depois eu vou estar melhor ainda. Então, esse negócio de você falar, não, agora eu já sou um sucesso, não dá certo, porque se você se acha um sucesso no nível que você está hoje, você não precisa de mais nada. E aí a pessoa continua daquele jeito, entendeu? Então, há um planejamento. E o vencedor, Miriam, mesmo quando leva aquele determinado escorregão, ele sabe que vai conseguir levantar e, de certa forma, dar a volta por cima? Mas é lógico, todo dia nós levamos. Todo dia, não sei, você não leva escorregão todo dia? Direto, viu, Miriam? Direto, ou de uma forma ou de outra. Porque, escuta, como eu te disse, nós não somos perfeitos. Nós erramos todo dia. Você concorda? Sem dúvida. Todo mundo erra, todo mundo leva escorregão, todo mundo tem... você fica triste. Lembra que a gente comentou que a gente fica triste? A gente faz coisas desagradáveis, as outras pessoas fazem com a gente. Só que eu acho que tudo isso às vezes até serve para te ajudar. Por exemplo, quando eu pretendo fazer algum trabalho e ele não dá certo, olha, isso às vezes até acaba me motivando, porque aí que eu falo, aí que eu vou fazer. Eu vou procurar, não deu certo dessa maneira, eu vou procurar uma outra maneira, eu vou tentar aperfeiçoar aquele trabalho, mas se eu quero mesmo aquele trabalho, eu vou atrás e vou conseguir. Eu sempre fui extremamente determinada e isso não me faz fraquejar por nada. Se eu quero uma coisa, eu vou atrás. E eu acho assim, isso é questão da pessoa querer. O que eu acho é que as pessoas, elas desistem muito fácil. Então, se você quer alguma coisa, você não pode desistir na primeira, na segunda tentativa. Por isso que eu digo que tem que se conhecer, tem que saber o que quer. Quando você sabe o que você quer, você não vai ter 2, 3, 4, 5 tentativas, e daí? Mas eu quero aquilo. Então eu vou atrás. Eu vou até eu conseguir. Isso cabe também para as pessoas que têm essa atitude, já têm essa postura, e para aquelas que ainda não têm, não é, Miriam? Porque nunca é tarde para a gente mudar e nunca é tarde para a gente começar a fazer uma coisa nova, não é? Você vai conquistar isso. Né? Se você realmente quer, você vai conquistar essa postura, você vai conquistar essa posição, porque de repente você pode ser uma pessoa que, eu desistia na primeira tentativa, mas se para eu conseguir eu não posso desistir, então peraí, o que eu preciso fazer? Eu preciso bolar uma estratégia, eu preciso ter várias metas pela frente, eu vou fazer isso, eu vou sentar, vou fazer um planejamento e vou, se for isso que eu quero. É isso que a pessoa precisa fazer. Em primeiro lugar, se conhecer, saber se realmente ela tem perfil de um vencedor, de um fracassado, o que ela quer da vida dela. Se ela estiver feliz do jeito que está, tudo bem. Agora, muitas vezes você não está feliz, você está empurrando com a barriga. Então, se você está empurrando com a barriga, levanta do sofá e faz alguma coisa. Miriam, muito obrigado pela sua participação aqui em todos esses quadros de reflexão aqui dentro do Radioatividade. E como a gente sempre falou desde o início do programa, é sempre interessante que a gente fomente cada vez mais novas ideias e tragam cada vez mais para o nosso lado pessoas que também fomentam novas ideias. Que estes quadros aqui que a gente exibiu durante o Radioatividade possam servir aí de edificação para todos os nossos ouvintes e também para a gente, né? Porque nós também nos ouvimos, né, Miriam? Com certeza, a gente está sempre aprendendo. É isso. Cada pessoa que eu atendo, eu aprendo com ela. Miriam, sucesso para você também aí e a gente se fala. Muito obrigada, boa semana para todo mundo. Até a semana que vem. É isso.